Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 748 do STJ. Antes de mais nada, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, seja no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. Não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades, de curtir, compartilhar, comentar, enviar para os amigos, porque com certeza você ajuda a manter esse projeto. E fica também aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde diariamente postamos conteúdos jurídicos. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: a demora da administração para apreciar o pedido de autorização para funcionamento de rádio comunitária não legitima o Poder Judiciário a conceder, ainda que em caráter precário, o direito de continuidade das atividades. Gente, essa questão das rádios comunitárias é uma questão de grande importância porque elas são um instrumento de comunicação social, especialmente dentro das comunidades. E aí, por muito tempo, houve uma grande lacuna, já que não havia legislação que possibilitasse que essas rádios funcionassem de uma forma legalizada. E aí o grande marco que veio para tentar solucionar essa situação, ou ao menos melhorar, foi a Lei 9612 de 98. Mas hoje mesmo existem projetos de lei que buscam facilitar a regularização dessas rádios comunitárias. Porque, gente, essa questão da autorização, concessão, permissão de serviço de radiodifusão sonora, ela deve ser vista com base no artigo 223 da Constituição Federal. Então, o artigo 223, ele diz que compete ao Executivo outorgar e renovar a concessão, permissão e autorização para serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens, observado o princípio da complementariedade dos sistemas privado, público e estatal. E aí, dentre outras regras previstas também no artigo 223 e parágrafos, eu destaco o parágrafo 5º, que diz que o prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para a emissora de rádio e 15 anos para a emissora de TV. E aí você imagina a situação daquela rádio comunitária, por exemplo, que requer essa autorização de acordo lá com os ditames da Lei 9612, faz todo o requerimento, mas mesmo assim existe uma mora desarrazoada do Poder Executivo de se manifestar sobre o pedido, seja concedendo, seja negando, mas de fato não se manifesta em relação ao requerimento que foi feito de acordo com as diretrizes da Lei número 9612 de 98. E aí, uma rádio comunitária se sentiu prejudicada em virtude dessa demora e requereu ao Poder Judiciário uma autorização para que seja continuado aquele trabalho que era exercido, até que a administração, né, o Poder Executivo, viesse a resolver o requerimento que foi feito. Qual foi a decisão do STF do STJ em relação a isso? Que não cabe ao Poder Judiciário adentrar nessa questão, já que essa autorização ou não é uma questão do Poder Executivo, e aí realmente, diante disso, caberia ao Poder Executivo negar ou conceder. Então, dessa forma, o STF, que se autoconteve, deixou de intervir na matéria. Próximo julgado do dia, inserido também na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: a União é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute o indeferimento de bolsa do ProUni. Qual é o fundamento aqui? O fundamento está lá no artigo 109, inciso 1. Aos juízes federais, compete processar e julgar as causas em que a União,
entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autora, ré, assistente ou oponente. Aí no exceto, as ações de falência, acidente de trabalho e aquelas ações da Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho. Então, se há um interesse da União ou de empresa pública federal ou entidade federal autárquica, haverá a necessidade dessa ação ser processada perante a Justiça Federal e a União, naturalmente, será a parte legítima para fazer parte dessa ação. A questão aqui é que o ProUni, ele é um programa que foi instituído pela Lei 11.096 e ele tem por objetivo exatamente permitir o ingresso no ensino superior privado daqueles que não têm a possibilidade de arcar. Isso é feito através de quê? Isso é feito através da concessão de bolsas. Então, há um repasse de dinheiro público que vai ser oriundo exatamente da União. Então, havendo dinheiro da União e havendo também isenções fiscais previstas na Lei 11.096 de 2005, que são isenções fiscais perante a União, nada mais justo do que a União também ser a parte legítima para compor o polo passivo de uma ação que discute o indeferimento de uma bolsa no âmbito do ProUni. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 12.651 de 2012, Código Florestal, destaque da seguinte forma: a Defensoria Pública possui legitimidade ativa para propor ação civil pública com vista a impor ao Estado o cumprimento de obrigações legais na tutela de pequenos agricultores familiares, sendo prescindível a comprovação prévia e concreta de carência dos assistidos. Gente, prescindível é sinônimo de dispensável. Dispensável, né? Então, não é necessária a comprovação concreta de carência dos assistidos. E aqui vamos ter dois argumentos. Vou primeiro aqui para o argumento que é mais geral. O argumento mais geral é o de que a Defensoria Pública é uma legitimada dentro do microsistema processual coletivo para a tutela, especialmente daqueles indivíduos necessitados. E aqui nós temos uma figura que é muito interessante, que é muito importante, que é aquela figura do indivíduo que é hipervulnerável. E aí temos vários exemplos: crianças, idosos, pessoas com deficiência, todas são pessoas que podem ser consideradas hipervulneráveis. Então, por exemplo, uma ação civil pública que vai requerer do poder público a normalização da oferta de medicamentos de pressão alta no âmbito do SUS. É necessário que a Defensoria Pública demonstre que cada um daqueles indivíduos que vão ser beneficiados são hipossuficientes? Já pensou, né, gente? Isso daí seria até impossível, porque de antemão nem há como saber quem são aqueles indivíduos que serão os beneficiados. E aí nós temos aqui uma situação onde há uma ação civil pública na tutela de direitos de pequenos agricultores familiares. Aqui, só de cara, você já vê que se trata de um grupo vulnerável, sem que se seja necessário você adentrar na situação concreta de cada um desses indivíduos. Interessa à própria sociedade a defesa dos pequenos agricultores familiares. E esses indivíduos, pela sua própria condição, você já pode pressupor que são vulneráveis ou até hipervulneráveis, certamente necessitados, né? Para usar aqui o termo que é utilizado pela lei. E aí, esse é o primeiro argumento, que é um argumento mais geral, que vai servir para tudo. O segundo argumento vai estar no Código Florestal, especificamente lá no artigo 53, parágrafo único, que diz que o registro da reserva legal dos imóveis, de que trata o inciso 5º do artigo 3º, é gratuito. E aqui vai estar falando, né, dos pequenos imóveis de agricultores familiares, devendo o poder público prestar apoio técnico e jurídico. Então,
O artigo 53, parágrafo único, ele acaba trazendo uma presunção legal de hipossuficiência, porque ele assegura a esse segmento produtivo uma gratuidade. E aí, por conta disso, também se entende, né, o STJ também entendeu que seria um contrassenso admitir que a lei previsse esse tipo de benefício com o óbvio objetivo de possibilitar essa regularização fundiária do imóvel e, por outro lado, deixasse de se entender que a Defensoria Pública seria legitimada para a defesa coletiva do direito desse grupo, já que a própria lei acaba tendo aqui um papel, um objetivo de garantir a gratuidade por entender que existe uma hipossuficiência desse grupo. E aí temos esse argumento mais específico e temos também o argumento geral, que na ação civil pública não é necessário que a Defensoria Pública vá comprovar a situação concreta de carência dos assistidos, até porque isso daqui seria algo impossível. Próximo julgado do dia inserido na súmula 266 do STJ. Essa súmula ela diz que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. E o julgado, ele diz que a exigência dos requisitos previstos no edital para nomeação em cargo público não podem ser afastadas por legislação posterior mais benéfica ao candidato. Então você imagina aqui, por exemplo, que o edital de um determinado concurso trouxe a exigência para aquele cargo de que os candidatos tivessem minimamente nível superior em uma determinada área. Ocorre que depois que o edital do concurso foi publicado, que a prova aconteceu, enfim, depois de tudo, sobreveio uma legislação que disse que disciplinou aquela carreira e disse que para ela, na verdade, não seria necessário o nível superior, mas tão somente um curso técnico na área. E aí você imagina, a súmula ela disse que o diploma ele só deve ser exigido no momento da posse, não no momento da inscrição no concurso. Não foi isso? Foi isso sim. Aí como é que fica a situação? Imagina que o Joãozinho ele foi aprovado nesse determinado concurso, ainda está lá esperando para ser nomeado e ele só tem um curso técnico, mas o edital do concurso exigia o ensino superior e depois que o concurso acabou, depois que o concurso já foi homologado, aí veio uma lei que disse que bastaria o curso técnico. E aí o Joãozinho foi chamado a assumir e ele foi lá e entregou o diploma dele do curso técnico e esse diploma foi indeferido. E o Joãozinho disse, não, mas apesar do edital dizer que é necessário o diploma de nível superior, a lei posterior me permite assumir tão somente com o curso técnico. Joãozinho tem razão? Gente, infelizmente a posição do STJ foi a de que não, o Joãozinho não tem razão, porque a lei posterior ela não pode modificar os critérios previstos no edital, que o edital ele é tido como a lei do concurso. Então, naturalmente, se esse edital fosse posterior à lei, aí ele seria ilegal, né? Essa cláusula seria ilegal e você até poderia ir à justiça e requerer que ela fosse modificada para se adequar ao que a lei previu. Mas como é anterior e como na época que esse edital foi publicado, não existia essa lei que determinava que bastaria um curso técnico, então o edital sim poderia prever ali ensino superior e a lei posterior não modifica. Entendimento correto, entendimento questionável, aí eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Eu acho que o STJ e o STF têm sido bem malvados com os concurseiros em várias hipóteses, mas gostaria de saber sua opinião. Você pode me contar lá pelo Instagram o que você pensa sobre esse assunto. Próximo julgado do dia inserido na Lei 8213
8.213 de 91, que é a Lei dos Planos e Benefícios da Previdência Social, destaque da seguinte forma: o direito à revisão de benefício previdenciário, com fundamento no artigo 144 da Lei nº 8.213 de 91, submete-se ao prazo decadencial de 10 anos, adotando-se como termo inicial a data da vigência da MP 1523-9 de 97, ou seja, o dia 28/6 de 97. E aqui, gente, é o seguinte: o artigo 144 da Lei 8.213, ele previa que até o dia 1º de julho de 92, todos os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social entre 5 de outubro de 88 e 5 de abril de 91 devem ter sua renda mensal inicial recalculada e reajustada de acordo com as regras estabelecidas nessa lei. Nessa lei, a Lei 8.203 de 91. Em resumo, a Lei 8.203 de 91 ela foi editada e ela disse: olha, tudo que foi concedido aqui antes da Lei 8.203 existir em termos de BPC, né, benefício de prestação continuada, vai ser necessário agora o reajuste e recálculo desse valor de acordo com as diretrizes previstas aqui nessa lei. E aí esse artigo, né, já foi revogado, diga-se de passagem, ele foi revogado pela MP 2187 de 2001. Mas acontece, gente, que a MP número 2513-9 de 97 alterou o artigo 103 e a partir de então passou a prever um prazo decadencial de 10 anos para todo e qualquer direito ou ação de segurado ou benefício para a revisão do ato de concessão. Então, ou seja, a partir de então passou a haver esse prazo decadencial de 10 anos para requerer a revisão de benefício. E aí se questiona, em primeiro lugar, esse prazo decadencial de 10 anos, ele vai se aplicar aqui nessa hipótese do artigo 144? Vai se aplicar, né? Aqui fala de revisão de benefício, então aqui vai ter sim esse prazo decadencial de 10 anos. E a segunda dúvida, qual é o termo inicial desse prazo decadencial de 10 anos? Quem foi que instituiu? Foi a MP 1523-9 de 97, que é do dia 28/6 de 97. Antes disso existia esse prazo? Não existia. Então, qual vai ser o termo inicial? O dia da edição da referida medida provisória, 28/6 de 97. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 8.009 de 90, Lei da Empenhorabilidade do Bem de Família, e o destaque ficou da seguinte forma: a obrigação do coproprietário de pagar aluguel de imóvel que utiliza com exclusividade como moradia por sua família, em favor de outro, configura-se como obrigação próprio terreno, afastando assim a empenhorabilidade do bem de família. Em primeiro lugar, o que é essa tal dessa obrigação próprio terreno? É aquela obrigação, né, gente, que adere à coisa. Então, por exemplo, no caso de você ter um apartamento em condomínio, você tem que pagar a taxa condominial. Essa taxa condominial, ela é uma obrigação próprio terreno. Então, se você vende esse imóvel, a taxa que está atrasada, né, essa dívida condominial, ela vai de presente para o comprador. Essa dívida, então, adere à coisa. É uma obrigação próprio terreno. E, inclusive, essas obrigações de natureza próprio terreno, elas acabam sendo uma exceção à empenhorabilidade do bem de família. Onde é que está isso? Lá no artigo 3º, inciso 4º da Lei 8.009 de 90, a empenhorabilidade oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se motivo, aí o inciso 4, para cobrança de impostos predial ou territorial, taxa e contribuição devida em função do imóvel familiar. Então, olha só, é uma obrigação de natureza próprio terreno, é uma obrigação que decorre da própria utilização do imóvel. Vamos pensar aqui em outro exemplo de dívida que permite, inclusive, que o bem de família seja penhorado. Dívida de aluguel, né? Dívida de aluguel.
Aí vamos agora pensar em uma situação bem interessante. Suponha que o pai de Maria e Pedro faleceu e deixou como herança para eles dois um imóvel. E aí esse imóvel ele passou a ser copropriedade de Maria e eu esqueci o nome do exemplo, então agora vai ser Maria e Pedro. Eu acho que já era Pedro, né? É, de fato já era Pedro. Então vamos lá. Esse apartamento, agora esse imóvel é de Maria e Pedro. E aí Maria passou posteriormente a morar nesse imóvel só ela, não Pedro, somente a Maria. Aí vamos lá para a pergunta. A Maria vai ter a obrigação de pagar algum valor a Pedro a título de aluguel, já que ela vai estar morando sozinha naquele imóvel que é de copropriedade deles dois? E a resposta é afirmativa. Ela vai sim ter essa obrigação de pagar esse valor a título de aluguel a Pedro. E se Maria não pagar? E aí o que pode acontecer? A cota parte de Maria vai poder ser penhorada para pagar esse valor? Porque veja bem, gente, vamos imaginar não, né? O nosso exemplo foi assim, ela morava lá. Então, sob algum aspecto, já que ela morava no imóvel, ela pode alegar que o imóvel é o bem de família. E aí, como é que fica essa situação? Esse imóvel vai poder ser penhorado para pagar o valor do aluguel que não foi pago, que é devido? E a resposta é sim. Pode sim ser penhorado. E a fundamentação é exatamente essa, que se trata de uma dívida em decorrência do uso do bem. E além disso, ainda há um outro argumento aqui que constou no julgado. É o de que a impenhorabilidade do bem de família, ela não pode ser utilizada como um fundamento para afastar o direito de coproprietários. Inclusive, gente, isso daí já foi objeto de julgados recentes do STJ, que seria informativo. Questão onde, por exemplo, o imóvel era de copropriedade entre uma tia e o sobrinho, e havia uma dívida, etc. Então, assim, nessas situações, o STJ afastou a impenhorabilidade do bem de família, já que existia a copropriedade. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: nas hipóteses em que encerrada a convivência mora uxório, mas ainda não decretado o divórcio, o bem gravado com cláusula de inalienabilidade temporária não integra o patrimônio partilhável. Gente, convivência mora uxório. Para que isso, né? Para que esse tipo de termo desnecessariamente uma hora dessa? Gente, isso aqui nada mais é do que encerrada a união, encerrada a sociedade conjugal. Porque aqui nós temos dois conceitos que são fundamentais. O primeiro é o conceito de sociedade conjugal. A partir de que momento a sociedade conjugal deixa de existir? A partir da separação. Então o indivíduo se separou, mesmo que de fato já não existe sociedade conjugal. E outro conceito diferente é o conceito de vínculo matrimonial. O que é que extingue o vínculo matrimonial? É o divórcio. Então, o João e a Maria são casados. João e Maria são casados. Se separaram. A partir do momento que eles se separam, João arruma as trouxas dele e vai embora. O que acabou ali? Acabou a sociedade conjugal. E aí, 5 anos depois, Maria propõe uma ação de divórcio, a ação é julgada procedente. O que acabou ali? Ali acabou o vínculo matrimonial. Olha só que dois conceitos excessivamente importantes. Olha só que dois conceitos importantíssimos. E aí vamos aqui para um caso concreto. Lá em 2014, a Maria recebeu em doação um bem imóvel com cláusula de inalienabilidade pelo prazo de 10 anos. João e Maria, né, eles eram casados na comunhão universal de bens. Então, qual a primeira coisa que a gente vai lembrar? Que mesmo na comunhão universal de bens, aquele bem inalienável
aquele bem recebido em doação a título gratuito, aquele bem que é inalienável também, ele não se comunica. Então aqui nós temos um bem inalienável e que não se comunica enquanto ele permanece dessa forma, né? Por que que não se comunica, professor? Imagina, por exemplo, que eu já tenho filho com idade de casar. Eu não tenho filho ainda, mas imagina que eu já tenho alguns anos a mais, que eu já tenho um filho e que esse filho já está na idade de casar. E esse meu filho arrumou uma noiva que eu considero inconsequente, que enfim, que eu acho que ela está ali por interesse, etc. Mas eu resolvo mesmo assim dar um apartamento de presente para essa criança que arrumou uma noiva inconsequente. Mas eu digo, olha, eu vou lhe dar esse apartamento, mas eu vou colocar aqui uma cláusula de inalienabilidade. Então, nesse período aí de 10 anos, durante 10 anos você não vai poder vender esse imóvel. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso porque, nesse caso, eu não queria que esse meu filho vendesse esse imóvel para que ele não se desfizesse desse valor e ele preservasse ali minimamente um patrimônio até que, sei lá, daqui a 10 anos ele já viesse a ter juízo e eu já achasse que ele não iria mais fazer nenhuma besteira. Só que aí imagina se esse bem comunicasse. Então vamos dizer que ele casasse com comunhão universal com a dita moça, ela automaticamente passaria a ser proprietária de metade. E aí se divorciasse, né? Caso acontecesse o divórcio, ela teria direito à metade. O que estaria acontecendo aí na prática? Na prática, haveria uma brecha na lei para que metade desse patrimônio fosse transferido para a moça inconsequente, que era exatamente o que eu não queria que acontecesse com esse bem que estava sendo doado. Então veja só a peculiaridade, né? Veja só o motivo de existir essa incomunicabilidade mesmo na comunhão universal. E aí vamos voltar para o exemplo, né? Vamos voltar para o exemplo inicial. Em 2004, eu até vou ajeitar no material escrito porque está 2014, a Maria recebeu em doação um bem imóvel com cláusula de inalienabilidade por 10 anos. Então, quando é que acabou essa cláusula? Quando é que acabou esses 10 anos? Lá em 2014. Recebeu em 2004, até 2014 era inalienável. Em 2012, a Maria casou com João no regime da comunhão universal de bens. Em março de 2013, se separou de fato. Quando é que se encerra o regime de bens? É com a separação de fato. Então, aqui em 2013, houve o fim do regime de bens, que era a comunhão universal. Em 2014, então, esse bem, um ano depois, né, que houve a separação de fato, é que acabou esse prazo de 10 anos e o bem deixou de ser inalienável. Em 2015, teve início a ação do divórcio litigioso. E aí João disse, olha, esse bem deixou de ser inalienável em 2014. A gente ainda era casado, então passa metade para cá que metade é meu. E aí a Maria disse, de forma alguma, o nosso regime de bens acabou em 2013, que foi o momento da nossa separação de fato. E aí eu ainda lhe digo mais, João. Não houve aqui tão somente uma situação de interrupção da coabitação. Não foi isso que aconteceu não, viu? O que aconteceu foi uma separação de fato mesmo. Então, você não tem direito, porque até 2012, até 2014, desculpe, esse bem era inalienável. E nossa separação de fato aconteceu em 2013. O regime de bens acabou em 2013. Quem tem razão, João ou Maria? É claro que quem tem razão é Maria. Então, de fato, o que vai ser o marco do fim do regime de bens é exatamente a separação de fato e não o divórcio. Logo, aquele bem que é adquirido após a separação de fato não comunica. E nesse caso aqui, não é nem que o bem foi adquirido após, é que até então o bem tinha uma situação que o tornava incomunicável. E essa incomunicabilidade só deixou de ocorrer em 2014, quando já não existia regime de bens, já não existia a sociedade conjugal, somente o vínculo matrimonial.
próximo julgado do dia inserido na Lei de Registros Públicos, e eu já vou adiantar que os dois próximos julgados são inseridos lá, e eu vou comentar até meio que juntos esses dois julgados, porque são um pouco parecidos. E aqui a primeira situação, o primeiro destaque foi assim: a simples pretensão de homenagear um ascendente não constitui fundamento bastante para configurar a excepcionalidade que propicia a modificação de registro. E o segundo foi assim: a existência de um homônimo que responde a processo criminal, ainda que em outro estado da federação, pode ensejar um constrangimento capaz de configurar justo motivo para fundamentar a inclusão de patronímico. Patronímico é sobrenome, tá? Não tinha para que botar nome difícil aqui não, é sobrenome mesmo. E aí, gente, lá no artigo 57 da Lei de Registros Públicos, diz que a alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de inclusão de sobrenomes familiares. E aí, qual foi a conclusão que se chegou aqui nesse julgado? Foi a de que essa possibilidade de inclusão de sobrenome é uma possibilidade excepcional, porque vige no direito brasileiro o princípio da imutabilidade do nome, que visa exatamente garantir segurança jurídica, estabilidade e etc. Então, haveria aí uma possibilidade excepcional de modificação do nome. E aí temos duas situações. A primeira, a simples pretensão de homenagear um indivíduo, um ascendente, é motivo suficiente para alterar o sobrenome, incluindo o sobrenome desse ascendente no registro? O STJ entendeu que não. Segunda situação, a existência de um homônimo que responde por processo criminal. E aqui, gente, só para que fique claro, como era a situação aqui nesse segundo caso. Um indivíduo era advogado criminal, professor de direito penal ou processual penal, não sei ao certo, mas enfim. E ele estava sofrendo um constrangimento porque havia um homônimo dele que respondia a vários processos criminais em outro estado, que seja. Só que o pessoal colocava o nome dele e aparecia um homônimo respondendo um monte de crime quando colocava no Google, em alguma plataforma jurídica, etc. E aí ele passou por vários constrangimentos em virtude disso. E já que ele atuava exatamente na esfera penal, e aí, em virtude desses constrangimentos, ele procurou o acréscimo de um sobrenome com o objetivo, inclusive, exatamente de evitar que ele continuasse sendo homônimo. E esse é um dos objetivos mesmo do patronímico, do sobrenome, né? É evitar ou diminuir a quantidade de homônimos. Então, quanto mais sobrenomes você tem, a maior possibilidade de ter menos pessoas com nome exatamente igual ao seu. E aí, nesse caso, se entendeu que sim, era uma excepcionalidade suficiente. E aí, gente, eu vou trazer aqui também, né, um ponto, que é o ponto de que houve uma alteração muito recente pela Lei 14.382 de 2022, no artigo 52, e que 57, desculpa, da Lei de Registros Públicos, que foi esse que eu li para vocês. E ao que parece, ao menos para mim, há uma modificação aqui da forma como o legislador tratou esse tema, porque aqui se fala até mesmo que essa alteração, inclusão de sobrenome, etc., ela pode ser feita, inclusive, independentemente de autorização judicial. E aí, realmente, no meu entender, apesar dessa decisão ser recente, né, é uma decisão, são decisões que foram julgadas agora, saiu agora o informativo, mas foram julgadas em maio, e a lei 14.382 é de junho. Então, veja só, há uma alteração aqui muito clara em junho. Só que tem um detalhe, que a lei 14.382, ela decorre da conversão de um MP, que é a MP 1085, que é do ano de 2021, e que essa MP já estava vigente
na época desse julgamento. Então aqui tudo isso me leva a um questionamento, né? Ambos os julgamentos foram por unanimidade, mas me leva realmente a um questionamento se vai ser essa a posição que vai ser mantida, porque pelo espírito do do novo texto da lei, me parece aqui que agora há quase que um direito potestativo do indivíduo de incluir sobrenomes familiares. Então, realmente eu já acho que essa decisão ela fazia sentido antes da MP 1085, mas que hoje talvez já não seja uma decisão que contempla a ordem jurídica brasileira. Então fica esse questionamento, vamos aguardar o que vem de decisão sobre o assunto daqui para frente, mas fica essa observação, o MP em questão já estava vigente e a decisão foi nesse sentido. Então, será que o STJ vai manter essa posição? Será que daqui para frente haverá alguma diferença, alguma novidade acerca do tema? Me conta lá no Instagram o que você acha sobre esse assunto. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de Falências, Lei de número 11.101 de 2005. Destaque da seguinte forma: em contrato garantido por hipoteca, a efetivação da penhora sobre o bem dado em garantia por si só não impede que o credor requeira a falência do devedor com fundamento no artigo 94, inciso 2 da Lei de Falências. O que diz o artigo 94, inciso 2 da Lei de Falências? Que será decretada a falência do devedor que, executado por quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Gente, a situação aqui é mais ou menos a seguinte: suponha que a empresa ABCDE SA foi até o banco e requereu um empréstimo e deu como garantia desse empréstimo um imóvel em hipoteca, o imóvel onde era a sede da empresa. E aí acontece que a dívida não foi paga, como em quase todos os exemplos trágicos que a gente traz aqui, é só tragédia, esses exemplos jurídicos. Não foi paga a dívida, naturalmente, e por conta disso, o banco resolveu executar. E a primeira coisa que ele fez, naturalmente, foi penhorar o bem que estava dado em garantia, o bem hipotecado. Ocorre que a dívida era de R$ 1 milhão e o bem dado em garantia, que foi penhorado, só vale 500 mil. Então, remanesce aí uma dívida no valor de 500 mil reais. E aí, por conta disso, havia ali uma dívida não paga, e aí essa dívida entra bem certinho aqui no que diz o 94, inciso 2, que é uma dívida líquida e não paga, e não houve penhora de bem suficiente, né? Porque o bem que tinha, ele valia 500 mil e a dívida era 1 milhão. Só que a empresa, ela disse, não, mas como esse contrato trazia uma garantia real, que era uma hipoteca, então nesse caso, se a hipoteca já foi satisfeita, não há que se falar na possibilidade de pedido de falência, porque havia uma hipoteca, que era uma garantia real, e esse imóvel que estava ali hipotecado, ele já foi penhorado para satisfazer ao menos uma parte da dívida. E aí, quem é que está certo nessa? Quem está certo nessa é o banco. E não faz sentido nessa argumentação, já que a penhora aqui é insuficiente, independentemente da origem. Se a penhora é insuficiente, e aqui lembre-se que o artigo fala em dívida líquida e não paga de qualquer valor e não satisfeita e não garantida por penhora suficiente, então entra aqui numa situação onde perfeitamente é possível sim pedir a falência. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: a utilização de fotografia que servir tão somente para ilustrar matéria jornalística sobre fato ocorrido e narrado pelo ponto de vista do repórter não constitui por si só violação ao direito de preservação da imagem ou da vida íntima e privada de outrem, não havendo que se falar em causa para indenização por danos morais. E aqui, gente, nós temos mais uma daquelas situações de conflito de aonde vai, até onde vai, né, melhor dizendo, o direito de informação,
o direito de opinião e até a partir de onde isso se torna um ilícito civil, pelo menos um ilícito civil, né, gerando aí um dever de indenizar. E a posição, que é uma posição mais do que amplamente pacífica, é a de que a publicação que narre fato verídico ou verossímil, embora evado de opinião severa, irônica e piedosa, a princípio não configura ilícito. Então, o primeiro ponto é esse. Se eu estou aqui simplesmente dando a minha opinião, por mais que seja uma opinião nojenta, né? Eu estou aqui falando mal da pessoa mesmo, assim, falando da pessoa de uma forma dura, crítica. Isso é um ilícito? Não, gente, faz parte, né? Faz parte da democracia, faz parte do sistema em que vivemos. Seria muito pior se em algum momento isso viesse a ser proibido. Isso daria margem a muita coisa muito ruim. E aí vem a questão da utilização de fotografia ilustrativa. Porque, naturalmente, a pessoa, para que haja uma publicação sobre ela, né, de uma imagem dela, é necessária autorização. Né? A regra é essa, é necessária autorização para a publicação de imagens de uma determinada pessoa. Só que imagina que um determinado crítico, ele escreve uma matéria, trazendo ali críticas duras, contundentes e fáceis de uma pessoa, e ele coloca uma imagem ilustrativa para constar naquela crítica que ele escreveu. E aí, isso daí por si só vai trazer um dano moral? E aí, gente, não, né? Não, é uma imagem ilustrativa. E aí, claro que aqui sempre é uma questão de caso concreto. Dependendo de como seja essa imagem ilustrativa, a coisa pode mudar. Dependendo do que está escrito, a coisa pode mudar. Mas a gente está falando aqui de fatos verdadeiros ou verossímeis, que estão ali dentro da liberdade de opinião e de uma imagem ilustrativa também que não vai expor a pessoa ao ridículo, né? Não vai assim extrapolar a liberdade de expressão, naturalmente, né? E que a gente está partindo desse pressuposto. Então, por si só, essa imagem ilustrativa não gera o dever de indenizar. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Defesa do Consumidor, é inviável o ajuizamento de ação coletiva que tenha como causa de pedir a abusividade contratual, sem que seja colacionada aos autos uma única prova documental. E, gente, é uma tese assim até interessante, né? Eu não faria uma questão objetiva colocando esse texto porque parece óbvio, né? Parece óbvio. Vamos lembrar que aqui nós estamos no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, cláusula abusiva. Então, existe aqui dentro do sistema jurídico uma facilitação da defesa desse consumidor em juízo. Então, aqui há, por exemplo, uma facilitação na possibilidade de inversão do ônus probatório, etc, etc, é claro. Mas, imagina que você propõe uma ação civil pública e nessa ação civil pública você diz que existe uma cláusula abusiva praticada ali por uma determinada empresa e você não junta nenhum documento, não junta nada, uma única prova documental para demonstrar que isso de fato existiu, nem que seja, sei lá, um documento, um print de tela, enfim. É possível também você trazer essa possibilidade de inversão do ônus probatório a um nível tão profundo em que a mera palavra, né, do autor da ação civil pública sobre direito consumerista já vai ser suficiente para fazer com que caiba a empresa provar que aquilo que ele está falando é mentira? Não, né? Paciência. Vamos lá, existe um ônus probatório mínimo e se de fato o pedido não tiver ali uma fundamentação documental mínima, o único caminho possível é naturalmente a improcedência. Próximo julgado do dia, inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: a qualificadora da paga, que é a qualificadora que está lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, não é aplicável aos mandantes do homicídio, porque o pagamento é para eles a conduta que os integra no concurso de pessoas, não o motivo do crime. E aí, aqui existe uma divergência, tá? Já vamos logo deixar isso muitíssimo claro.
para a quinta turma do STJ, que foi a que julgou esse caso aqui, esse RESP, a paga ou promessa de recompensa é uma qualificadora do homicídio que se aplica ao mandante? Não. Para a quinta turma, não. E para a sexta turma? Para a sexta turma se aplica. Para a sexta turma se aplica ao mandante. Qual é o argumento para dizer que não se aplique? E aqui eu vou dizer que a minha opinião pessoal é nesse sentido. É de que o homicídio mercenário, ele é punido com mais rigor, porque o motivo do crime é um motivo torpe, é um motivo egoístico. Então, o indivíduo está matando pelo dinheiro. Você quer uma coisa mais egoísta do que isso, mais torpe do que isso. Então, em relação a esse indivíduo, se aplica essa qualificadora. Mas o mandante, ele não necessariamente tem um motivo egoístico. Ele pode, por exemplo, estar mandando matar o estuprador da filha. Olha só o exemplo concreto aí que mais vai trazer uma situação limite. O estuprador da filha, que não tem coragem de matar o pai que não tem coragem de matar o estuprador da filha e contrata uma pessoa para matar. Essa pessoa está agindo por um motivo torpe? Não, não dá para dizer que é um motivo torpe. Ele tem ali um motivo para matar que é um motivo minimamente socialmente relevante, ainda que seja errado matar. Mas é um homicídio simples em concurso de pessoas na qualidade de mandante. Então, essa questão dele ter contratado um terceiro para fazer é tão somente algo que vai estar enquadrando no concurso de pessoas. Por outro lado, a sexta turma do STJ não concorda e ela diz que não, que a paga ou promessa de recompensa ela se aplica sim, inclusive ao mandante. Com devido respeito à sexta turma, entendo que a quinta turma está correta nessa questão, mas o que eu penso ou o que eu não penso não vale de nada. O que vale é o que posteriormente, em algum momento futuro, possivelmente vai ser decidido pela Corte Especial do STJ acerca do tema. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: diversamente do que ocorre, na hipótese de contrariedade entre veredito e as provas dos autos, que aqui é exatamente o artigo 593, parágrafo 3º do CPP, o afastamento da qualificadora por vício de quisitação não exige a submissão dos réus ao novo júri. E aí, meus amigos, a apelação, ela está prevista lá no artigo 593 do CPP, que é a apelação penal, né, naturalmente, e o 593, inciso 3, é que vai trazer as hipóteses de apelação no tribunal do júri. E existe aqui uma situação muito específica, que é o 593-3D, que diz que é possível essa apelação quando a decisão do jurado for manifestamente contrária à prova dos autos. É uma situação muito específica, porque de todas as 4 situações que estão aqui previstas, que vamos aqui dizer quais são, né? É nulidade posterior à denúncia, a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, ou quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Qual é a hipótese aqui de recurso em que você está questionando a decisão do jurado? Qual é, gente? É da linha D, que é aquela hipótese de julgamento contrária à prova dos autos. Então, você está aqui possibilitando uma apelação em face de uma decisão do júri que, em tese, é soberano. Em tese não, que é de fato soberano. Só que, nesse caso aqui, se ele decidiu de uma forma tão contrária às provas dos autos que realmente é necessário que esse julgamento seja refeito. Mas essa é uma hipótese tão excepcional que traz peculiaridades. Então, a primeira peculiaridade é a de que esse tipo de apelação ela só pode ser proposta uma vez, interposta uma vez. Então, se o julgamento é totalmente contrário à prova dos autos, você pode apelar uma vez.
E aí, se for totalmente contrário à prova dos autos de novo, você não pode apelar de novo. Isso está lá, se eu não me engano, no 593, inciso parágrafo 3º. E a segunda peculiaridade, que também é muito interessante, é que nesse caso não é o tribunal que vai proferir uma nova decisão. O tribunal simplesmente vai definir que um novo júri vai ser formado para julgar de novo. Olha só que interessante, isso daí está no texto da lei. É o que diz o parágrafo 3º também. Se a apelação se fundar no número 3D desse artigo, e o tribunal de quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dá-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação. Então, é uma hipótese extremamente excepcional. Você está aí tratando da soberania do júri, e mesmo assim você está permitindo que essa decisão seja anulada e outra vai ser proferida em seu lugar. Então, por isso que nessa hipótese é necessário um novo júri. Mas na hipótese em que há um vício de quisitação. Um vício de quisitação, ela vai entrar lá na linha A, nulidade posterior à denúncia. Então, nesse caso, é necessário que haja um novo júri? Não, não é necessário que haja um novo júri. O próprio tribunal vai poder proferir a decisão que vai substituir aquela decisão que foi proferida pelo tribunal do júri inicialmente. Próximo julgado, inserido no Código de Processo Penal, destaca da seguinte forma: embora seja necessária a aquisitação ao jurado sobre a incidência de minorantes, a escolha do quanto de diminuição da pena cabe ao juiz sentenciante e não ao júri. Gente, lá no artigo 483 do CPP, vocês vão ver como são formulados os quesitos. Então, tem lá 483. Os quesitos são formulados na seguinte ordem, indagando sobre 1. Materialidade do fato. 2. Autoria e participação. 3. Se o acusado deve ser absolvido. 4. Se existe causa de diminuição da pena alegada pela defesa. 5. Se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento da pena, reconhecidas na pronúncia ou de decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. E aí, lá no parágrafo 3º, vai determinar que, decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre causa de diminuição da pena alegada pela defesa, inciso 1, e inciso 2, circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia e decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Então, veja só. Primeiro, você vai quisitar situações como materialidade do fato, autoria, aí vem aquele quesito genérico de absolvição. E então, quando tudo isso é ultrapassado e quando se entende que esse indivíduo ele vai ser condenado, aí parte-se realmente para a existência de causas de diminuição de pena, causas de aumento, qualificadoras, etc. E aí vem a dúvida que pode surgir. E quanto ao quanto de diminuição, né? Em relação ao quanto de diminuição, ao quanto de aumento, quem vai determinar isso? São os jurados ou é o juiz presidente? E aí, gente, quem determina o valor do aumento, o valor da diminuição, se é 1/3, se é 2/3, se é 3/5, 2/5, dentro daquilo que a lei determina naturalmente, dentro daquela margem de discricionariedade, é o juiz presidente e não o júri. Não existe esse quesito de dizer, existe causa de diminuição? Aí diz, existe. Não existe um quesito posterior que vai dizer, então essa causa de diminuição vai ser de quanto? Isso daí não existe. Essa etapa, ela é feita necessariamente pelo juiz presidente. Próximo julgado, inserido no Código de Processo Penal também, destaque da seguinte forma: a nulidade no quesito que não questiona os jurados sobre a existência dos mandantes do crime em relação ao modus operandi pelos executores diretos, emboscada.
já que as qualificadoras objetivas do homicídio só se comunicam entre coautores desde que tenham ciência do fato que qualifica o crime. Então veja só, a situação aqui é um homicídio que foi praticado mediante paga. Então temos aqui um mandante e um executor, não é? Inclusive a gente já conversou sobre essa situação do homicídio mediante paga hoje, né? Quando a gente viu aquela questão da comunicação ou não da qualificadora da paga ou promessa de recompensa também ao mandante do crime. A gente viu que existe ali uma divergência. Só que a questão aqui já é outra. É que imagina, o indivíduo ele contratou um terceiro para executar um crime de homicídio e esse terceiro cometeu esse homicídio mediante emboscada. Ou seja, o modus operandi foi a emboscada, que nós sabemos que a emboscada é uma qualificadora do homicídio. Uma qualificadora de que natureza? De natureza objetiva. E aí a grande questão aqui é que em nenhum momento durante a instrução probatória, durante a pronúncia, durante o plenário, durante a quisitação, em momento algum, foi se questionado se o mandante sabia que esse crime seria cometido mediante emboscada, se ele soube, enfim. Esse tema ele foi tratado em relação ao executor, mas não em relação ao mandante. E aí fica o questionamento, mesmo assim é possível que essa qualificadora se comunique ao mandante? E a resposta foi negativa, não é possível, porque trata-se de um meio de execução, não há como se saber se esse indivíduo tinha conhecimento que esse seria o meio de execução do crime, né, que esse crime seria executado mediante uma emboscada. Então, por conta disso, como isso não foi, em momento algum, objeto da denúncia, não foi objeto de instrução, não foi algo levado ao plenário, não foi algo quisitado em relação aos mandantes, então não é possível automaticamente aplicar a esses mandantes essa qualificadora só porque o executor foi condenado pelo homicídio qualificado pela emboscada. Então, veja só, isso deveria ter sido autonomamente quisitado, isso daí deveria ter constado na denúncia, enfim, todas essas etapas em relação também aos mandantes, para que se pudesse verificar se existia ali um conhecimento acerca dessa questão, desse modo de execução do homicídio, para que só então fosse possível falar nessa qualificadora também em relação aos mandantes. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de Organização Criminosa, Lei nº 12.850, destaque da seguinte forma: é justificada a redução da pena do réu colaborador em patamar um pouco inferior ao que havia sido ajustado com o Ministério Público, tendo em vista que o acusado prestou declarações falsas perante o plenário do júri. Qual foi o caso concreto? O indivíduo ele celebrou um acordo de colaboração premiada, que conforme a gente já conversou em outros momentos, se trata de um meio para obtenção de prova, não de um meio de prova em si. E nesse acordo de colaboração premiada, foi acertado que ele teria uma diminuição da pena no patamar de 2/3. Acontece que durante o plenário do júri, esse indivíduo ele prestou algumas declarações falsas, que foram reconhecidamente falsas. E aí, por conta disso, o juiz entendeu que não haveria ali uma causa suficiente para afastar completamente a diminuição de pena decorrente desse acordo de colaboração premiada, mas que deveria-se minimamente reduzir esse valor de diminuição de 2/3 para metade. E aí o STJ entendeu que estaria correta essa diminuição, que era proporcional, já que de fato ele falhou com o dever dele de falar a verdade e ele trouxe uma informação mentirosa no plenário do júri, e que o juiz agiu bem proporcionalmente, já que ele não deixou de afastar completamente a diminuição de pena, mas apenas reduziu de 2/3 para metade. O próximo julgado do dia foi inserido no Código Penal e o destaque ficou da seguinte forma: para a caracterização
do delito de associação criminosa inserido em contexto societário, é imprescindível que a denúncia contenha a descrição da predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e a contínua vinculação entre os associados com essa finalidade, não bastando a menção da posição ou cargo ocupado pela pessoa física na empresa. Gente, temos aqui uma decisão que trata do crime de organização criminosa, que é aquele crime lá do artigo 288, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Então, esse crime de associação criminosa, ele é muito comum em contextos de sociedades empresárias, que acabam sendo utilizadas de forma irregular para o cometimento de crimes. Só que nessas situações é muito comum que haja um erro realmente na imputação ao pressupor que o indivíduo, pelo simples fato de ocupar uma posição de destaque dentro daquela organização, saberia dos crimes e seria uma parte integrante dessa organização. Então, por isso que o STJ ele traz de uma forma muito clara aqui que não é o simples fato do indivíduo ser gerente da empresa, presidente da empresa, que faz com que ele necessariamente seja um integrante da organização criminosa. No caso aqui, não seria a organização, né? Seria da associação criminosa, já que aqui é o crime do 288. Então, veja só o que o STJ diz que é necessário primeiramente para a existência do crime. É imprescindível que a denúncia contenha a descrição de predisposição comum de meios para a prática em série de determinados delitos e, além disso, uma contínua vinculação entre associados com essa finalidade. Então, tem que demonstrar que existia ali uma predisposição comum entre todos os imputados para o cometimento de crimes e que essa predisposição ela era contínua em uma vinculação entre esses associados com essa finalidade. Não basta, por exemplo, você dizer, quer dizer então que você não sabia de nada? Como é que você não sabia de nada? Estava acontecendo aqui na sua frente e você não sabia? Para poder você fixar aqui, dar aqui um exemplo que é polêmico, né? Obviamente, a gente pode pensar no mensalão, que na época a própria mídia fazia muita brincadeira. Nós víamos os programas de humor que passavam na Globo, por exemplo. Não sei se na época era o Cacete Planeta, era Zorra Total, não sei. Mas que havia o personagem do Lula e que o Lula falava sempre, eu não sabia de nada, eu não sabia de nada. Era o bordão que ele ficava repetindo e repetindo, porque fazia-se uma brincadeira no sentido de que existia aqui um esquema de corrupção gigante dentro do governo, que era o mensalão, que de fato existia, não há como negar que existia, mas o Lula não sabia de nada, não sabia de nada. Então, para o senso comum, né, para a crítica humorística, o simples fato, a simples posição hierárquica do Lula era suficiente para ele saber do crime que ali existia. Mas para a justiça, não é essa mera posição hierárquica que vai ser suficiente. Seria necessário demonstrar a existência ali de fortes provas de que ele de fato sabia, que ele de fato participava daqueles crimes. Da mesma forma aqui, por mais que uma empresa seja utilizada para o cometimento de crimes, não é simplesmente por isso que você vai poder punir o gerente, o presidente. Você tem que demonstrar que ele de fato sabe dos crimes que estão ocorrendo, que ele de fato está ali também associado. E o próximo julgado do dia, inserido na Lei 7.210, Lei de Execução Penal, destaque da seguinte forma: a remissão de pena em virtude de curso profissionalizante, realizado pelo apenado na modalidade à distância, EAD, exige a apresentação de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada ao MEC. Aqui esse julgado está no contexto do artigo 126 da Lei de Execução Penal, que trata da remissão. Essa remissão que ela pode ser pelo trabalho ou pelo estudo, e aí sabemos que ela é de 1 dia para cada 3 dias de trabalho,
e de 1 dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar, dividida no mínimo em 3 dias. E aqui pode surgir a primeira dúvida. É possível que essa remissão de pena pelo estudo seja na modalidade de estudo à distância, seja em EAD? E sim, é possível. Só que aqui vem a questão. É necessário que esse certificado seja emitido por entidade educacional que seja devidamente credenciada no MEC. Por que é necessário? Porque a Lei de Diretrizes e Bases, ela dispõe nos artigos 39 e 80, e aí notadamente no 80, parágrafo 1º, que a educação à distância, ela é organizada com abertura de regimes especiais e será oferecida por entidades devidamente credenciadas pela União. Então, necessariamente, esse indivíduo que estuda à distância, ele precisa estudar em uma entidade que é regulamentada. Essa entidade tem que ser credenciada junto à União. Caso não seja, não é possível que esse período estudado seja utilizado para efeitos de remissão de pena. E o último julgado do dia, eu vou somente ler o destaque, porque é um julgado que ele é muito específico, então dificilmente eu imagino que esse julgado vai ser encontrado em provas, apesar de ser um julgado de grande importância. Então, por conta disso, eu vou ler o destaque, eu acho que já vai deixar claro muita coisa, mas não vou adentrar aqui na explicação, porque de fato é um caso concreto muito específico. A queda de arrecadação fiscal de município contratante, advinda da redução do preço do barril de petróleo no mercado internacional, não constitui motivo suficiente para a redução da contraprestação devida à concessionária de serviços públicos, se essa contraprestação não estiver vinculada contratualmente à variação do preço do petróleo. Então, amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Peço desculpa por eventual problema na qualidade da gravação desse áudio. Como alguns que me acompanham nas redes sociais sabem, eu acabo de me mudar. Morava em Fortaleza, mas desde essa semana estou morando em Belém. E ainda não tenho aqui uma estrutura como eu tinha em Fortaleza. Ainda não estou tão bem adaptado aqui, então acaba que essa gravação do podcast ainda está acontecendo de uma forma um pouco improvisada aqui na cidade de Belém. Mas logo, logo vamos conseguir ter uma estrutura até melhor do que tínhamos e com certeza até melhorar em termos de qualidade essas gravações. Então peço desculpa hoje, a gravação hoje foi feita muito picotada em 4 partes, porque realmente a todo momento eu precisava parar e fazer outra coisa, e começava barulho, e aí eu tinha que parar e só depois retornar à gravação. Então peço desculpas se eventualmente isso ficar perceptível. E no mais, faço aquele convite de sempre a você que ainda não é parte do nosso clube de membros, o Clube da Lei. Não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o nosso material, conhecer a estrutura do nosso clube, que é um clube que te dá acesso a todos os planos de leitura, em um estudo muito organizado, um estudo muito completo e muito atualizado de lei seca e jurisprudência. Então, não deixa de fazer parte, eu te aguardo no nosso próximo podcast e também no nosso clube, o Clube da Lei. Até a próxima, um grande abraço.